Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma leve baixa de 0,43%, uma primeira sinalização para se ter um movimento aqui para baixo, depois de um movimento mais prolongado para cima. Próximo sinal para que isso aconteça, a perda da mínima do pregão de hoje, 63.308. Isso proporcionaria algo semelhante a um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, principalmente se tentar abrir aqui em alta e voltar aqui a perder a mínima do pregão de hoje. Seria um pouco mais relevante esta sinalização. Olhando em termos de suporte para o Ibovespa, num movimento de baixo, o principal nível fica aqui na faixa dos 61.756 pontos. Abaixo disso, outra região seria mais por volta dos 61 mil pontos e depois 60.300. Na sequência temos para falar do mini índice. Mini índice no pregão de hoje, recomendei algumas operações, sendo que apenas uma foi executada. A operação que eu recomendei no mini índice foi uma venda logo no início do pregão. Olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, uma venda que, se depois desse movimento para baixo e essa tentativa aqui de subida tivesse a perda da mínima desse candle, que foi justamente a minha recomendação, minha expectativa era de trazer um movimento para baixo, porque minha expectativa no dia era um pouco mais para correção, um pregão um pouco mais de correção do que um pregão para cima. Então essa foi a minha tentativa na ponta vendedora, logo no início do pregão. E não foi bem sucedida. No candle que acionou, o mesmo candle aciona o stop aqui da operação, gerando aqui uma perda de 0,18%, capital total menos 0,17%. Olhando até para o gráfico de 15 minutos, fica até mais claro onde foi a minha tentativa de um topo descendente ali, principalmente olhando para o gráfico de 15 minutos, a tentativa aqui de topo descendente que foi revertida esse topo logo no primeiro candle. Depois disso eu cheguei a recomendar a compra, depois que o mercado ficou aqui bastante indefinido, deu essa pancada para cima. Quando veio essa pancada aqui para baixo, estava atento para venda, mas quando veio essa força aqui na ponta compradora e fez essa movimentação de correção, eu recomendei compra primeiramente se tentasse reverter aqui o topo, e segundo, se rompesse a máxima desse candle. A partir do momento que faz esse candle, eu já abortei a possibilidade de buscar compra. E ficou indefinido, topo descendente, fundo ascendente. Então fiquei aguardando aí a definição dessa saída ou dessa região aqui em termos de resistência e suporte. Veio para baixo, essa venda aqui não atendeu os meus critérios, e além disso tinha às 16 horas o livro bege aí do Fed, um evento que trouxe volatilidade para o mercado. Depois de trazer essa volatilidade para o mercado, terminou ficando bastante indefinido, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, bem indefinido, e não vi mais oportunidade, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Na sequência temos aqui para falar da PETR4. A Petro no dia terminou com alta ainda de 1,15%, gerando um candle ali chamado de hangman, homem enforcado. A perda da mínima desse candle seria o primeiro sinal para confirmação deste candle. Significa dizer o quê? Ele tem um significado de mudança de um movimento de subida para um movimento de baixa. Então a perda da mínima de hoje, localizada aí nos 17,34, traz uma primeira sinalização para ter aqui um movimento para baixo, até mesmo para tentar fechar aqui esse gap de baixo, o primeiro suporte mais relevante na faixa dos R$16,90. Depois disso temos aqui a Vale 5. A Vale 5 no dia terminou em queda de 1,1%, perdendo a mínima do pregão anterior, vindo aqui dando indício de fechamento desse gap, aquela região que eu citei ali para funcionar como suporte. Primeira região para funcionar como suporte está ali já batendo nesse patamar, primeiramente na faixa dos 17,12, terminou fechando até um pouco acima, mas o principal suporte de 16,99 a 16,91. A perda da mínima de hoje na Vale representaria um pivô de baixa no dia 60 e traria aí uma sinalização para um pouco mais para baixo, até mesmo para vir para fechar abaixo aí dos R$16,91. Ficaria atento no próximo pregão. A abertura aqui para cima pode trazer até oportunidade de venda de topo descendente pelo gráfico de 60 minutos na Vale 5. Depois disso, para comentar aqui, temos para falar de DTEX 3, encerrada a posição comprada em DTEX 3. Isto porque o ativo na primeira hora de pregão, como pode ser observado aqui nesse gráfico na esquerda, a gente pode ver que a ação conseguiu abrir bem, e depois que abriu, essa abertura que eu falo abriu bem, é vir para cima dessas máximas aqui, e para mim não deveria ter perdido a mínima da primeira hora de pregão, ou seja, rompeu com força, deveria ter continuado o ganho de força nessa ação. Como ela veio aqui, começou a perder força, eu reposicionei o stop aqui para a perda da mínima desse candle, que era a mínima do dia, em R$ 8,91, se perdesse R$ 8,92, bateu aqui, até tentou voltar para cima rapidamente, e essa posição foi encerrada com ganho de 1,13% na operação, capital total mais 0,19%. Depois disso temos aqui a recomendação de compra na RAPT 4.
Recomendação de compra se conseguisse, já mencionado na última videoanálise, superar aqui o 4,72, compra executada, ficou muito próximo do preço de entrada, 4,74, vamos ver se ela amanhã ganha força e confirma aqui uma sinalização aqui para cima, que seria o ideal, superação da máxima do pregão de hoje, R$ 4,81. Então é um ativo que a compra foi executada aqui 4,73, stop 4,55, ou seja, essa mínima aqui é 4,57, então o stop está abaixo aqui da mínima deste fundo. Logicamente que essa região aqui de 4,66 é um ponto para você ficar atento à mínima do pregão de hoje. Então o ativo tem como objetivo que 5,09 com risco de 3,81%. Então essa é a posição que a gente tem aberto na ponta compradora. E por último aqui, a SUSB5. SUSB5 seria um pouco mais para a ponta vendedora. Nesse momento, pelo gráfico diário, ao meu ver, o ativo está com a tendência indefinida. Dentro dessa tendência indefinida, o ativo gera um movimento para baixo, que tem uma chance de proporcionar um topo descendente e montar uma tendência de baixa se vier a perder essa mínima aqui. Fundo localizado em 10,08, suporte logo abaixo, R$10 o número redondo. Então a perda da mínima do pregão de hoje, 10,21, seria uma das alternativas de se arriscar uma possibilidade de venda aí de swing trade em cima de SUSB5. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.